Oi, turma. Então, dando continuidade às nossas aulas sobre pronome, hoje a gente vai falar sobre os pronomes de tratamento, tá? Na última aula, a gente falou sobre os pronomes, começou a falar sobre os pronomes e falamos sobre os pronomes pessoais retos e os pronomes pessoais oblíquos, tá? E aí eu expliquei que o pronome de tratamento, ele é uma variação, uma vertente, né? Uma subdivisão dos pronomes retos. Por que que eu falei isso? Porque os pronomes de tratamento, eles também se referem às pessoas do discurso. Lembra que eu falei que o pronome reto e o pronome oblíquo, eles se referem a pessoas do discurso? Porque existe a pessoa que fala, que é a primeira, a pessoa com quem eu falo, que é a segunda, e a pessoa de quem se fala, que é a terceira pessoa, né? Que pode ser do singular ou do plural. O pronome de tratamento, ele se refere a essas pessoas do discurso. Então, eu tenho a pessoa que fala e a pessoa com quem eu falo e a pessoa de quem eu falo, tá? Os pronomes de tratamento, então, são as formas específicas que a gente tem para falar com pessoas específicas, porque essas pessoas específicas, dependendo do cargo delas, né, de trabalho, dependendo da importância delas na sociedade, elas têm uma forma específica de tratamento, tá? Os pronomes de tratamento mais básicos que a gente tem, que a gente usa no dia a dia, sem nem saber que é pronome de tratamento, é o você, que a gente fala com todo mundo, né? E o senhor e senhora. São os pronomes de tratamento que a gente usa no dia a dia, e sem nem saber que eles se chamam pronomes de tratamento, tá? Mas existem outros pronomes de tratamento, além do senhor e senhora, que a gente usa para idosos, né? Para pessoas desconhecidas, que a gente tem que se comunicar, né, que a gente usa como respeito também com pai, mãe, avô, tio, essas coisas, né? Tem o você que a gente usa com todo mundo, né, com os nossos amigos, com alguns professores, enfim, nossa comunicação em geral, certo? Mas existem alguns pronomes de tratamento específicos para categorias específicas. Então a gente tem alteza quando a gente está falando de príncipes, a gente tem majestade quando a gente está falando, né, de reis, imperadores, a gente tem Vossa Excelência quando a gente está falando de políticos, né, ou de algum cargo específico. Enfim, a gente tem uma série de pronomes de tratamento que a gente usa para pessoas específicas. Essa tabelinha com esses pronomes de tratamento e para quem eu uso cada pronome tá no material escrito de vocês. Eu quero que vocês deem uma lida, porque são uns nomes complicadinhos que a gente não está acostumado. Vossa Eminência, Vossa Senhoria, Vossa Majestade, Vossa Excelência, Vossa Alteza, Vossa Magnificência, Vossa Eminência, enfim. Então, são vários nomes que a gente não está acostumado a falar no nosso dia a dia e também não está acostumado a falar com esse tipo de pessoa, né? Eu, por exemplo, nunca falei com Papa na minha vida para poder falar, usar um pronome de tratamento específico para o Papa, certo? Eu também não conheço nenhum rei e nenhuma rainha, nenhuma princesa, nenhum príncipe para usar majestade, alteza, tá? Então, são pronomes que existem, que a gente precisa conhecer, mas que a gente não usa no dia a dia. A gente usa senhor, senhora e você, tá? Então, esses pronomes estão lá na tabelinha para vocês decorarem, tá? Porque tem que decorar, não tem jeito. Eu confesso que às vezes até eu me confundo porque são muitos nomes e a gente não tem o hábito de usá-los, tá bom? Uma coisa específica que tem dos pronomes de tratamento é esse termo vossa, vosso e vossa, ou então sua, né? Sua majestade, sua alteza, vossa majestade, vossa alteza, tá? Tem uma diferença. Vossa majestade, vossa alteza, vossa senhoria, vossa magnificência, enfim, são pronomes de tratamento que a gente usa para falar com a própria pessoa. Então, se eu agora estivesse falando com um rei, eu estaria falando Vossa Majestade. Por exemplo, Vossa Majestade quer um copo d'água? Eu estou perguntando para o rei se ele quer um copo d'água. Então, eu uso Vossa Majestade. Agora, se eu estivesse falando, por exemplo, estou conversando com a minha irmã sobre um rei. Então, eu vou falar Sua Majestade, porque eu estou falando dele, do rei, e não para ele, para o rei. Então, quando eu falo para o rei, ou para o papa, ou para, enfim, diretamente para a pessoa, eu uso vossa. Quando eu falo sobre essa pessoa para um outro alguém, eu uso sua. Então, Vossa Majestade quer um copo d'água? Eu estou conversando com a Vossa Majestade, com o rei, tá? Então, eu vou usar o vossa. Agora, se eu estou falando
desse rei para outra pessoa, eu vou falar assim, eu perguntei à sua majestade se ela queria um copo d'água e ela disse que não queria. Então, perguntei para a sua majestade. Sua majestade não quis um copo d'água. Vossa majestade quer um copo d'água? Estou perguntando para a vossa majestade. Aí a majestade disse para mim que não. Aí eu vou dizer para a pessoa do lado, sua majestade disse que não quer água. Então, quando eu falo diretamente, eu uso vossa. Quando eu falo sobre a pessoa do pronome de tratamento, eu uso sua, tá? Então, deem uma lidinha nesse conteúdo sobre pronomes de tratamento, faça as atividades, qualquer coisa, a gente tira a dúvida pelo WhatsApp, tá bom? Então, beijos, até a próxima aula sobre pronomes ainda, tá bom? Tchau, tchau!